até Noé, não se tinha revelação nítida do cordeiro que morreria pelos nossos pecados. Até Noé tinha-se o conhecimento de um cordeiro morto, mas não desta revelação, que seria o cordeiro imolado pelos nossos pecados. Qual o cordeiro que eles tinham conhecimento? Exatamente, muito bem, Douglas, você está profundo. Então o entendimento que se tinha do cordeiro do início do mundo era o cordeiro que foi morto por Deus para vestir Abraão. Adão. E Adão, ele viveu muitos anos. Para vocês terem uma ideia, ao mesmo tempo viveu Adão e Noé. Os anos estavam vivos. Noé chegou a conversar com Adão, pois era parente. E o que se sabia na época era que o sacrifício do Éden, aquele sacrifício, era o sacrifício do pecado. Só que Noé, durante a consumação do juízo sobre a terra, ele teve uma revelação de Deus, que aquilo não era o cordeiro pelos nossos pecados. Aquele sacrifício no Éden não era o que o Senhor iria fazer. Então Noé começa a transmitir esta revelação. Diga para o teu irmão: meu irmão, na época de Noé não existia Bíblia, nem o Velho, nem o Novo. Só tinha a revelação de Deus. Agora eu pergunto para vocês, agora tem o Novo e o Velho. E eu pergunto, ainda tem revelação? Sim ou não? Claro, Deus não ficou mudo. Deus continua falando. Diga para o teu irmão, e hoje ele falou comigo. Esse é o segredo. Todo mundo pode estar aberto, porque Deus fala todos os dias. E fala com você e te dá revelação profunda. Então Noé, nós temos que ver que através de Noé começa uma nova humanidade. E Noé era o único que trazia, Noé e sua família, traziam a semente do Deus vivo. Porque quem ia ensinar alguma coisa de Deus, senão Noé? Mas Noé vai ensinando para quem? Fora os filhos. Esta verdade chega a Jó. E quando nós vemos o livro de Jó, é porque Jó recebeu a revelação que veio de Noé. E quando ele diz que o Redentor dele vive, é porque ele tinha a revelação que a sua esperança o visitaria no Seol. Tanto é que no versículo antes ele fala isso. Que a esperança dele visitaria ele no Seol, isto é, no lugar da morte. E nós vamos entender isso quando nós compreendemos a Bíblia, quando Jesus morre na cruz e ele vai até o Seol visitar os mortos. Porque quem tinha morrido sem Jesus não conhecia o Cordeiro que veio para libertar os que estavam cativos. Então, meus amados, vocês vejam só que Deus lá de Jó vem revelando.
Mas como que essa verdade chegaria até nós? Como que Deus transmitiria para a nossa geração? Nós não podemos esquecer uma coisa: Deus é geracional. Você não está aqui na terra para viver 60, 70, 80 anos. Você está aqui para gerar e mover uma geração. Não é só gerar, mas mover. Com as tuas palavras, com o teu testemunho, com o teu mover em Deus, você tem que influenciar esta geração. Como estes homens influenciaram as suas gerações. Jó está influenciando gerações até hoje. Tanto é que a resposta que ele tem é o quê? A minha esperança me visitará no Seol. Isto é, eu serei visitado pelo meu Redentor. Imagina só. Hoje, quando você voltar para casa, simplesmente você não vai chegar em casa. Você já imaginou isso? Hoje você vai dormir e não vai acordar. Todas as preocupações que você tem desse mundo, meu Deus, eu preciso de dinheiro para pagar aquilo, dinheiro para pagar. Tudo se desfaz. E a nossa esperança não está em que alguém vai nos visitar no Seol, isto é, no local de morte. A nossa esperança está que ele foi imolado, morreu na cruz, e nós já temos direito para a vida eterna. Aleluia. Nós temos que lembrar que todo o poder que Deus pode nos dar, sem Jesus, não tem poder. Nós não podemos esquecer. Então hoje, vamos dizer que você não chega em casa ou amanhã não acorde. Como fica? Teu coração para de bater? Que nem aqueles jovens na discoteca, gente. Foram lá para se divertir. A maioria tinha entrado na faculdade e não saíram mais de lá. Aonde que está a tua esperança? Aonde está a tua verdade? Onde está a tua certeza? Gente, nós só temos verdade e certeza na revelação de Deus. E Ele começa um projeto que nós não temos nem noção de tão tremendo que foi. Ele levanta um menino que estava debaixo de uma sentença de morte, chamado Moisés. Expectativa desse menino viver? Quase nenhuma. Da geração dele foram mortos muitos, para que ele não nascesse. E para salvá-lo ainda ele foi jogado no rio. Mas aí começa a história de Deus na vida de uma pessoa. Nós temos que compreender que quando Deus tem um chamado, quando Deus tem uma missão, Ele vai começar a mudar situações e circunstâncias até que chegue aonde? No seu projeto. Os espanhóis não falam projeto, no seu desenho, mas é no seu projeto. Moisés completa 40 anos, agora sabendo da sua raça, de quem ele vinha, de tudo isso, e Deus permite ele matar um homem. Agora você pergunta para mim, mas por que Deus permitiu ele matar um homem? Sabe por quê? Porque ele nunca iria para a casa de Jetro se ele não matasse aquele homem. É isso que nós temos que compreender. No nosso dia a dia nós não compreendemos por que as coisas acontecem. Deus tem um plano
para você estar naquele minuto, naquele segundo, na frente daquela pessoa, porque aquilo tem algo que traz o céu para a terra. Nós temos que estar ligado o tempo todo que há um projeto de Deus sendo realizado. Por mais que a gente case, se dê em casamento, e coma, e beba, e durma, e trabalhe, isso daí é perfumaria, isso daí é passageiro. O que vale, na verdade, é o quê? É o projeto de Deus. Porque Deus quer te usar nesta geração. Amém. Os Moisés matam um homem e é obrigado a fugir para o deserto. Aonde ele vai parar? Ele podia ir parar na casa do José, do tal, mas não. Ele foi parar na casa de Jetro. E se você for analisar, quem era Jetro? Sacerdote de Midian. Olha o que Deus faz. Primeiro ele leva Moisés no faraó para aprender tudo de governo, mas agora ele tinha que ensinar para Moisés o quê? Sobre ele. Sobre o próprio Deus. E tinha um homem no deserto que podia ensiná-lo. E o nome dele era Jetro. Para que a sarça ardesse, para que Deus se revelasse pessoalmente, e é isso que nós temos que compreender. Se você quer a revelação de Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus. Sem conhecer a palavra, você não vai ter a revelação de Deus. Sem conhecer a palavra, você não vai sentir Deus. Sem conhecer a palavra, infelizmente, você vai ficar raso. E no raso, não tem como conhecer a Deus. Porque Deus nos espera nas águas profundas. Conhecer a palavra, se expor à palavra, ser ministrado à palavra, receber a revelação da palavra. E isto fará a diferença. Deus tinha que levar Moisés, porque Moisés se tornaria não só um governante, mas ele se tornaria o quê? Um sumo sacerdote. O sacerdote era o irmão dele. Mas ele seria o quê? O sumo sacerdote. Arão era o sacerdote. E ele vai para Jetro para aprender que palavra? Agora eu cheguei no ponto. O que ele ia aprender com Jetro? Me respondam. O que você veio na igreja aprender? A Bíblia, a palavra de Deus. Moisés foi aprender com Jetro o quê? Que palavra? Que palavra? Nós acabamos de falar, gente. O livro de Jó. Era a única palavra que existia naquele tempo. Jó não é mais antigo que Pentateuco? Da onde vocês acham que saiu os 5 livros da Bíblia? Da onde saiu o Apocalipse? Você acha que a revelação de Deus vem assim, completa o livro inteiro? Não, gente. A pessoa já conhece uma parte da revelação. E daí, Deus usa aquele momento para dar mais revelação em cima. Moisés conhecia o livro de Jó. Então ele não só conhecia Deus, mas ele ouviu Jó falar: e o meu Redentor vive. E Moisés conheceu a Jesus. Glória a Deus. Moisés foi levado no deserto para ter a revelação do Messias. É isso que nós temos que compreender.
Por isso que Moisés começou a ouvir Deus face a face. Por isso que Moisés estava pronto para ver a sarça ardente. Gente, as coisas do céu não vão cair na tua cabeça. As coisas do céu vão ser conquistadas por você. Vão ser trazidas, puxadas, arrancadas do céu e você vai trazer. Não se acomode. Não viva uma religiosidade, mas viva uma intimidade com Deus. Viva uma revelação com Deus. Aleluia. Para os Moisés, durante 40 anos está no deserto. Sabe o que fazendo? Vou mostrar aqui para vocês. O que Moisés fazia no deserto? Algumas atitudes são necessárias para que a palavra de Deus venha em revelação para você. Primeira coisa, Moisés sentava com Jetro para comer. Sabe o que significa isso? Moisés se expunha a um discipulado. Moisés foi discipulado por Jetro. O problema é que a gente quer pular as etapas, quer queimar etapas. Mas tudo começa primeiro sentando. Quem não sabe sentar não vai conseguir a revelação que podia ter. Porque se você não for humilde para sentar e ouvir e aprender, você não terá como ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Porque como que você vai querer que as pessoas sentem para te ouvir se você não sentou? É a primeira coisa que temos que entender. Interessante. Segunda coisa, ele comia com Jetro. Isto é, ele mantinha comunhão. Nós somos tão individualistas nesse tempo que as pessoas quase não sabem nada da gente. Essa semana uma pessoa me procurou que quer que eu seja o pai espiritual dela. Eu digo, mas eu, para ser pai espiritual de alguém, eu tenho que conhecer. Tenho que conhecer tua casa, tenho que conhecer tua família, tenho que conhecer teus pensamentos. Eu tenho que te conhecer. Isso me lembra sempre a rainha de Sabá. A rainha de Sabá vem lá da África para conhecer Salomão. Vem com ouro, vem com muitos presentes para ele. Mas em Números fala exatamente o que ela fez. A primeira coisa, ela não foi ver a vida espiritual de Salomão. Sabe o que ela foi ver? Ela foi ver o que ele punha na mesa para comer, o que os empregados vestiam, a educação dos empregados, a limpeza da casa, tudo, a ordenança da cozinha, tudo. Por último, ela vai para o templo para ver a adoração de Salomão. As pessoas muitas vezes me verem pregando, dizem, ai que bênção. Eu digo, você tem que morar comigo pelo menos 7 dias para ver se eu sou toda essa bênção. Por quê? Porque a comunhão é que revela o caráter. E vocês têm que saber o seguinte, a unção é maravilhosa, o poder é maravilhoso, e eu gosto de tudo isso, mas o mais importante para Deus se revelar em uma pessoa é a mudança de caráter. Por quê? Porque o caráter de Deus se manifesta no meu caráter. Se eu não tenho um caráter tratado, não tem como Deus se manifestar em mim.
E se ele não tem como manifestar, o mundo não tem como ver Deus em mim. Então não só um discipulado, não só andar com alguém. Você não pode andar sozinho. Mas você tem que se submeter a se mostrar, a se abrir, para que você seja tratado. E 40 anos foram necessários para que Moisés fosse tratado, para que ele visse o eu sou na sarça ardente. E se vocês forem bem, vê bem, quando ele chega na frente da sarça ardente, ainda ele era gago, ainda ele tinha medo, ainda ele tinha manifestação de todas as suas inseguranças. Mas você quer ser curado? É quando você se expõe à sarça ardente, isto é, a presença de Deus. Porque Deus te cura. Um cara gago, cheio de insegurança, vai para o deserto dirigindo 3 milhões de pessoas. Foi uma cura ou não foi? Mas Deus usa o que para curar ele? O natural ou o sobrenatural? Sobrenatural. Diz, pega a tua mão, põe dentro do manto, tira toda a leprosa. Agora põe de volta, tira toda a curada. O eu sou da sarça ardente está agora trabalhando nele em outra área. Não no caráter, mas agora está trabalhando o quê? Na fé. Está mudando a mente de Moisés. Solta agora o bordão. Se transforma em serpente. Agora ele diz, pega a serpente. Você pegaria a serpente por aonde? Todo mundo pega a serpente pela cabeça. Mas Deus orienta Moisés e diz, pegue a serpente pelo rabo. Sabe o que significa isso? Eu estou dando domínio para você. Isto é, eu estou te dando domínio nas tuas inseguranças. Muita gente acha que o medo é enfrentando ele que se vence. E o medo não se vence assim. O medo se vence pelo amor. E amor a Deus. Muito bem. Moisés ficou no deserto de férias? Ia para a piscina de manhã, à tarde na rede, debaixo de sol, trabalhou 40 anos. Sabe por quê? Porque as pessoas que têm muito tempo vão continuar com o tempo, porque não fazem nada. Mas as pessoas que sabem trabalhar, podem dar mais trabalho, que elas vão fazer mais coisa. Então Moisés aprendeu com Jetro a trabalhar. Porque Deus estava preparando este homem para revelá-lo o Messias. Presta bem atenção. Veja uma coisa. Jó acreditava na fé passada por Noé. Moisés acreditava na fé passada por Jó. E você acredita em que fé? Você não acredita na fé de Noé. Agora você acredita na fé dos apóstolos. Porque esta igreja foi criada no apostólico. Então, quando nós entendemos o que é o apostólico, nós entendemos o princípio da igreja.
E a fé do princípio da igreja, ela ia além da fé da salvação, porque vive o meu Redentor. Agora, Deus vem com uma revelação nova através do Novo Testamento. Ela traz agora a fé apostólica, que nada mais é do que estabelecer o reino na face da terra. Mudou. Antes se esperava apenas um Salvador, mas agora que o Salvador veio, agora ele disse: vão, conquistem a terra e estabeleçam o reino. Então nós temos que ver que a cada geração Deus tem um propósito. A geração de 40 anos atrás era um propósito. Esta geração já é um outro. Daqui 40 anos, uma nova geração, será um novo propósito de Deus, para que tudo vá desaguar onde? No plano estabelecido por Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, verso 14. Quem podia ler para mim, por favor? Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Pode ler outra vez? Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. A morte veio da onde a onde? De Adão até Moisés. E de Moisés em diante? Não é o que diz aí na Bíblia? Porque a partir de Moisés foi revelado ao mundo o quê? O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Através do Pentateuco começa a revelação do Messias. E quando você tem a revelação do Messias, você começa a ter o quê? A vida eterna. Então você tem que entender o que Deus está fazendo. Quando ele leva Moisés ao monte, a sarça ardia e não queimava, era a mensagem que ele estava dando para Moisés. Moisés, da tua geração em diante, há uma coisa: o fogo vai arder, mas vocês não serão consumidos. Vocês não vão sumir. A esperança vai visitá-los. E essa esperança tem nome. Se chama o quê? Jesus. Mas da onde vem a revelação de Moisés? Do livro de Jó. Porque através da vida de Jó, nós agora começamos a ter notícia do plano da salvação de Deus para a humanidade. Olhem bem. No original, no aramaico, quando a Bíblia menciona que Deus guarda o corpo de Moisés, o original quer dizer que tomou para si o corpo de Moisés. Isto é, provavelmente o corpo de Moisés não passou pelo processo da decomposição. Porque Deus tomou para si. E como tomou o corpo de Moisés para si, evitou-se o quê?
A idolatria. Principalmente a idolatria. Imagina em Israel o povo que foi ensinado a não idolatrar se tivesse o corpo de Moisés lá. Tinha o dia de Moisés, o dia que Moisés lavou não sei o quê, o dia não sei o quê, a romaria de José, a novena de Moisés. Por quê? Exatamente para evitar esta idolatria é que Moisés, o corpo dele é cuidado por Deus. Meus amados, se Moisés tivesse sido morto, e o corpo encontrado, tudo que foi ensinado por Moisés passaria a ser jogado fora. Porque o ser humano idolatra demais as pessoas. Cristo abriria o livro diante dos santos arrolados na glória, diz a palavra. Jesus vai abrir o livro. Na verdade, já abriu o livro. No livro de Jó, revela que ele já tinha discernimento e a revelação do grande monstro marinho. Jó, há 4.000 anos, ele já falava de quem? De Leviatã. Vejam só como Deus foi revelando a humanidade. Só que o problema é que a humanidade está tão apegada na terra, no dia a dia, que não se liga na palavra de Deus. Faça agora um exercício mental. O que você lembra da palavra de Deus? Porque nós, quando meditamos e estudamos, nós gravamos. Mas quando nós só lemos ou só ouvimos uma pregação, dificilmente conseguimos guardar. Então, nós temos que dar uma importância muito grande à palavra. Porque se por causa de um livro de Jó, nós temos o resto da Bíblia, imagina agora que nós temos 66 livros, o que de revelação nós vamos ter? Diga para o teu irmão, eu não aceito ser ignorante na palavra de Deus. Amém? Em Lucas 16, 19 e 31, vamos ler? Lucas 16, XIX. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caem da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Isto é um lugar. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho,
lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Isso aqui não é uma parábola, gente. Isso é a pura verdade. As nossas escolhas estão postas no dia a dia. Nós escolhemos para onde vamos. Só que aqui diz uma coisa: você quer conhecer o seio de Abraão? Você quer conhecer a salvação? Você quer conhecer o lugar ao lado de Deus? A figura de Abraão aqui é o próprio Jesus. Você quer ficar com Jesus? Tem uma maneira. Aqui não falou de dinheiro, não falou de riqueza, falou de escolhas. Que ele escolheu o que ele queria. Então as nossas escolhas nesse tempo dizem para onde nós vamos. A verdade é essa. Só que há um abismo que separa lá e cá. E a escolha não é feita depois, é feita agora. A mesma sarça que ardia e dizia para Moisés, é o mesmo Espírito que hoje fala com você. Saiba escolher a quem você ama. No caso do rico e do pobre, o rico amou tanto as suas riquezas que deixou Deus de lado. A nossa escolha essa semana tem que saber o que verdadeiramente é importante na minha vida. O que eu estou disposto a renunciar para ser o Moisés desta geração? Para ser o Jó desta geração. Porque da mesma forma que Deus se revela a Jó e Deus se revela a Moisés, hoje Deus se revela a você. Isto é história. Não é uma filosofia. Isto aconteceu. Nós estamos falando de pessoas verdadeiras. Da mesma forma que Deus põe um Melquisedeque na frente de Abraão, Deus hoje me põe na tua frente. Para que você não tenha uma desculpa. Mas eu nunca conheci a verdade. Eu hoje estou para você como sacerdote daquele tempo, como Jetro na vida de Moisés, como Melquisedeque na vida de Abraão. É aqueles que vêm e falam da palavra e te dizem: busque o Senhor. Hoje não é um culto, hoje é um alerta. Porque esta semana você terá escolhas. E que essas escolhas te levem à presença de Jesus. Amém? Deus é maravilhoso. Imagina só.
Ele está falando com a humanidade do Cordeiro que ia ser imolado pelos meus pecados há mais de 4.000 anos. Foi revelar o Cordeiro há 2.000 anos. E você vai conhecer pessoalmente o Cordeiro. Eu falei certo? Você pode conhecer o Cordeiro hoje. Porque quem pauta a sua vida na verdade conheceu Jesus. Porque Jesus é a verdade. Amém? Vamos ficar de pé. Faça uma análise da tua vida. Se Deus é capaz de guardar um corpo, se Deus é capaz de levar um homem para o deserto, veja o que Deus está fazendo na tua vida, na tua história hoje. Só porque Ele quer uma coisa. Ele quer se revelar a você. Ele quer te mostrar a verdade. Ele quer que verdadeiramente você conheça o Redentor. Analisa a tua vida. Como tem sido esse tempo. Você não está no engano. Deus tem trazido discernimento para você. O Evangelho não foi revelado aos 4 evangelistas. O Evangelho começou a ser revelado por Jó. O primeiro livro que ficou o registro da verdade de Deus já mostrava o caminho do Messias. Hoje você não tem um livro. Você tem 66 livros que te levam só para uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Mas sabe qual é o problema? Você tem tantas coisas para fazer que você não tem tempo para receber a revelação deste livro. Só que o grande perigo é que podemos acabar como este homem. Tivemos a oportunidade de buscar a Deus. Tivemos a oportunidade de conhecer a Deus. Mas escolhemos correr atrás das coisas do mundo. Faça um pacto hoje. De você renunciar aquelas coisas passageiras, mas verdadeiramente buscar as eternas. Veja o que está te atrapalhando. Enquanto nós adoramos ao Senhor, deixe que o Espírito de Deus vá te ministrando. E que você vá sendo tocado pelo verdadeiro Deus, o Espírito dele. Receba esse toque do Espírito. Sim, Senhor. Eu te busco com fogo.
coração. Eu te busco, eu te busco, recebe a minha adoração. Eu te busco, eu te busco, com fogo meu coração. Eu te busco, eu te busco, recebe a minha adoração. Te anelo, te necessito. Te amo mais que o meu ser. Te anelo, te necessito. Te amo mais que o meu ser. Senhor e Pai maravilhoso, eu quero te pôr cada um que está aqui na tua presença. Que, como diz na tua palavra, seja esquadrinhado cada coração que está aqui. E que cada um possa ter a sua própria verdade. Porque na verdade, quando a sarça ardia, Senhor, no deserto, era o próprio Moisés que estava se vendo. Como seria, Senhor, que o teu fogo iria penetrá-lo de tal maneira e não consumiria ele. Assim seja também com cada um aqui. Que o teu fogo, Senhor, venha poderosamente sobre a vida de cada um. Que cada um tenha o teu fogo ardendo, mas verdadeiramente conheçam a Ti, o Deus revelado, que foi revelado a Moisés, que foi revelado a tantos homens. Seja revelado a cada um. Tira agora, Senhor, todo o véu que encobre entendimento, e que cada um venha conhecer verdade absoluta de Ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Chega perto de um irmão e diz assim: meu irmão, a sarça está queimando, ardendo, mas não te consome. Sabe por quê? Porque você foi chamado nesta geração para ser uma sarça ardente. O mundo vai te olhar, e através de você vai ter a revelação de Deus. Amém. Amém? Gente, a palavra de Deus diz o seguinte: e Jó era temente. No livro de Jó não diz assim, no início do livro de Jó? Vamos ver? Abra o livro de Jó. Capítulo 1,
Verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, ou em outra tradução, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Sabe o que é temente a Deus? Fiel nos dízimos. Nós achamos que temente a Deus é ter medo de Deus. Na verdade, no original, em aramaico, significa fiel nos seus dízimos. Pois agora seja temente a Deus. Traga os teus dízimos e as tuas ofertas ao altar do Senhor. Agora eu pergunto para vocês, quem ensinou Jó a dizimar? A sacrificar? Recebeu de Noé. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Senhor e Pai, é neste momento que o nosso coração é esquadrinhado, para que nós saibamos quem é o nosso verdadeiro Deus, quando temos que ser fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Por isso, Senhor, nós queremos te declarar através desses dízimos, dessas ofertas, que Tu és o nosso Deus. Recebe, Senhor. Recebe essas ofertas, esses dízimos como aromas suaves, que verdadeiramente venha aprovar cada um. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Meus amados, nós vamos agora fazer uma oração, e daí nós vamos combinar essa semana